Eu estava terminando de responder quando caiu a pergunta da anticoagulação. Então, o paciente anticoagulado pode fazer, às vezes o paciente anticoagulado exige uma maior quantidade de sessões para a gente alcançar o resultado esperado. Mas pode, eu tenho alguns pacientes assim, anticoagulados crônicos, paciente trombofílico, que faz trombose de repetição, e a gente tratou e foi massa. Então, eram pacientes que estavam meio que condenados a passar a vida toda com essas varizes calibrosas, porque a gente nunca indicava cirurgia, e com a chegada da espuma, sim, esses pacientes foram super beneficiados. Betinha, agora, na verdade, o anticoagulante é a única coisa que... deixa eu só complementar do anticoagulante. O anticoagulante, muitas vezes, ele pode retardar um pouquinho o resultado do tratamento. O paciente que usa anticoagulante, então, às vezes, a gente tem que repetir mais sessões, fazer mais sessões do que o habitual. E como está anticoagulado, né, tem um risco um pouquinho maior de sangrar, de fazer algum hematoma no local da punção. Então, são as únicas ressalvas para o paciente anticoagulado. Que, logicamente, dependendo da causa, do motivo da anticoagulação, se não for uma contraindicação para o tratamento com espuma, que tem algumas, aí a gente faz, não tem problema nenhum. A mancha agora, né, Renatinha? Por exemplo, o paciente anticoagulado numa trombose aguda, óbvio que não. Um paciente acamado, a gente não vai fazer espuma. Um paciente com doença maligna em fase aguda ou em tratamento de quimioterapia ou radioterapia, a gente também evita fazer. Um pós-operatório precoce, paciente em doença inflamatória. Então, essas são as grandes contraindicações. Mas, assim, para o paciente de uso de anticoagulante crônico clínico, vamos supor, assim, é uma boa opção. E varicoso é uma chance que ele tem de tratar, né? Que a gente não tinha antes essa opção de tratamento para ele, não tão simples. Exato. E em relação às manchas... as manchas é nosso grande problema com a espuma, né? Por quê? Porque a espuma tem um índice de mancha em torno de 30%. Mancha é o que a gente chama de hipercromia ou hiperpigmentação, que é aquela coloração amarronzada que fica muitas vezes no trajeto das varizes. A tendência é que com essa mancha, ao longo do tempo, ela vá desaparecendo. É o que a gente observa nos nossos pacientes. A gente tem um volume de espuma grande porque a gente faz espuma no IMIP. Então, a gente faz um ambulatório no IMIP, nós duas, eu e Renatinha, uma vez por semana, só para tratar pacientes com espuma. Então, assim, a gente tem um volume muito grande. E a gente, no meio do ano passado, a gente fez um curso também sobre espuma para médicos, para cirurgiões vasculares, onde a gente tratou 70 pacientes nesse curso. Pacientes também vindos do IMIP, pacientes que as pessoas encaminhavam para a gente que não tinham condições de serem tratados, pacientes que vieram através do Instagram. Então, a gente fez um mutirão e a gente tratou 70 pacientes e aí a gente conseguiu, assim, bem de perto nesse acompanhamento do pós e tal, observar isso um pouco mais. O que é que a gente percebe? Que a compressão é extremamente importante. Então, quanto mais você coloque compressão, que são aqueles rolinhos de algodão ou uns curativos, uns pads que a gente coloca em cima da veia que você tratou, e use a meia de compressão por um tempo maior, você vai ter um índice de mancha menor. Tá certo? Logicamente que a gente sabe que tem pacientes que têm tendência a manchar, que são os pacientes que têm uma melanogênese maior, como, por exemplo, mulheres que engravidam, aparecem com aqueles melasmas, aquelas manchas. Eu sou uma melasma da vida inteira. Como Renatinha varicosa, eu sou a melasmenta. Então, eu vivo na luta contra o melasma, né? É a melasmosa. Então, é ácido, é creme. Mas, Betinha, Lulócio tá aqui na live da gente, assim, isso a gente pode resolver, ela pode mandar as manchas tudo para ela tratar. Isso. É a gente fazendo mancha e Luciana tira na mancha. Muito bem. E não é qualquer dermato, não, viu? Não. Ela eu tive uma mancha pós-tromboflebite de safena. Daqui a pouco eu vou fazer a lista das minhas doenças. Eu vou dizendo a vocês, varizes, agora tromboflebite de safena. Eu tive uma mancha de tornozelo que quem tratou foi Luciana. Ficou top. Quer dizer, eu tinha, não tenho mais. Aí, ó. Então a mancha realmente é um grande problema pra gente. É uma coisa... Lembrar só que, assim, 30% do total que a gente trata. Mas, assim, não é a diferença. Tipo, a espuma mancha 30% e dos pacientes e a escleroterapia não mancha ninguém. Ou a cirurgia não mancha ninguém. Então, assim, a gente trabalha com tratamento com cirurgia, com cicatriz, com áreas de inflamação. Isso faz parte do tratamento. Então, assim, existe uma incidência de mancha em todos os tratamentos, mas essas manchas, elas são limitadas e elas são
se resolvem ao longo de um tempo. Então, pode acontecer de manchar? Pode, mas hoje com todos os cuidados, assim, um tratamento prévio de pele, uma preparação, na verdade, da pele para esse tratamento, os cuidados com a compressão, a gente consegue evitar e cair muito essa incidência de mancha, né, relativa da espuma, né? Então, tudo, gente, de tratamento, seja tratamento estético, todo remédio tem contraindicação, todo remédio tem efeito colateral, né? Mas, assim, a espuma é massa, é super segura e o resultado é muito positivo, independente de uma ou outra complicação dessas menores, né? Exato. E assim, aí teve uma pergunta que perguntaram em relação à pele clara. Se a pele Sim. clara tinha alguma contraindicação para a espuma. Não, a pele clara é melhor ainda. Resumindo, pele clara, tudo é fácil. O branquinho se dá bem, né? A É. Renatinha, a morena feito eu, se ferra. Por quê? Porque geralmente as pessoas morenas têm mais tendência a ter mancha. É uma coisa, assim, não é logicamente 100%, mas as pessoas de pele mais escura têm uma facilidade maior de ter mancha. É um termômetro para a gente, que a gente classifica isso numa escala, que é a escala de Fitzpatrick, para ver coloração de pele e essa tendência. Então, assim, pessoas de pele clara, tudo é melhor. O laser é melhor, a espuma é melhor, a cicatriz é melhor, tudo é melhor. Né? Não que não tenham pessoas de pele clara que não manche, porque muitas vezes tem a pessoa de pele clara que tem uma tendência grande para mancha, né? E pessoas de pele morena que muitas vezes não mancham nada e a gente fica surpreso. Mas não é o habitual, né? A pele clara é sempre bem-vinda. Agora, a pele clara, que é aquela paciente que tem uma tendênciazinha para mancha e que a gente vê muito isso durante a gravidez, né, minha gente? A gravidez realmente é um termômetro muito bom. É um Pessoas, eu termômetro. mesmo, quando Paciente que quando usa engravidei, fiz. anticoncepcional mancha. Isso. Paciente que usa Exato, anticoncepcional e hormônio. mancha. Paciente que engravidou e mancha. Paciente que tem queloide. Então, esses pacientes, eles já despertam, já levantam aquela sirene de atenção para a gente, que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tentar prevenir um pouco ou prevenir, não, ajudar a pele, preparar a pele para fazer o tratamento, né? Exato, é. Aí, Betinha, eu tinha falado aqui de radioterapia, quimioterapia, e uma paciente perguntou: gostaria de saber se pessoas que estão enfrentando o tratamento da quimio só não deve fazer o tratamento com espuma ou pode se submeter a tratamentos com outros tipos. A gente evita mexer em vaso em paciente com doença neoplásica fase ativa ou em tratamento. Assim, eu espero sempre concluir a doença está em remissão ou em cura, né, para a gente poder tratar. É aquilo que a gente está falando. É um procedimento que ele é eletivo, ele é programado, salvo situações de risco. Por exemplo, eu já peguei paciente com neoplasia que chegou sangrando por uma veia que era muito superficial e ela passou a gilete e sangrou. Então, ela chegou lá no consultório e a gente fez a espuma para tirar ela do quadro de urgência, que era aquele sangramento que ela tinha. Né? Mas, assim, optar por fazer um tratamento de escleroterapia, seja espuma, seja laser, ou seja líquida, ou um tratamento cirúrgico em vigência de doença neoplásica em tratamento, a gente acha que não é aconselhável. É uma contraindicação relativa, mas a gente acha que é um risco que a pessoa não precisa se expor, né? Já está lutando contra uma doença maior, então o ideal é que passe esse estágio, né? Para a gente poder começar a tratar. É o Exato. ideal. Por conta do risco, né? O paciente que está com doença neoplásica em atividade, ele tem um risco maior de desenvolver trombose. Então, você pode muitas vezes tornar o tratamento estético num tratamento que você complique. O paciente faça um tromboembolismo pulmonar. Então, esse risco a gente não quer correr. A gente não quer que o nosso paciente corra, né? Então, é como a gente diz desde o começo, a gente tem muita parcimônia nas indicações, principalmente quando a indicação é mais estética do que funcional. Então, a gente quer oferecer o melhor tratamento, o tratamento mais moderno, o tratamento mais seguro antes de qualquer coisa. Primeiro a segurança, Exatamente. depois a gente pensa no resto, né? Isso. Então, acho que isso A hora aí de tirar as varizes, na verdade, é uma hora que a gente escolhe, né? Tanto o tratamento, como agora, Exato. por exemplo, nessa época de quarentena, nessa época de Covid. A gente tinha vários pacientes para operar, né? Alguns hospitais se ofereceram as salas, tinham disponibilidade de sala para a gente operar, entrar em contato, mas a gente optou por não fazer. Por quê? Porque, assim, são cirurgias eletivas, são cirurgias programadas, nenhum paciente estava em estado de urgência ou de emergência que precisasse tratar aquelas varizes. A gente consegue manter ela clinicamente com medicação, com meia, não é o ideal, a pessoa quer tirar as varizes, por isso que estava em programação cirúrgica e precisa tirar as varizes. Mas, assim, o momento é sempre o de maior segurança, né? A ideia do tratamento de varizes é essa, totalmente eletivo. Totalmente eletivo. Exato.
Cristiane está perguntando se teria alguma coisa que fosse preventivo, que não venha desenvolver o trombo. Na realidade, Cristiane, é o seguinte, não se assuste com essa resposta, mas o tratamento de espuma, ele induz a formação de um trombo local, certo? Um trombo que a gente chama de químico, que é um trombo induzido pela medicação que a gente usa. Então, o tratamento de espuma, ele induz a formação de um trombo, né? Ele causa uma tromboflebite superficial. É isso que a gente quer, né? Então, a gente usa as meias de compressão, a gente usa as compressões localizadas, através do que eu já disse, rolinho de algodão, alguns curativos que a gente tem hoje mais modernos, coloca a meia elástica, uma meia que é específica para o pós-espuma, que é uma meia de compressão de 35 milímetros, então é uma meia que é uma meia branca, que aperta, que só, para exatamente isso, deixar a veia com a parede juntinha uma da outra, diminuir a formação de coágulo naquela área, dá menos dor no pós, dá menos formação de tromboflebite. Então, é contra isso que a gente luta no pós-espuma. Então, o paciente vai fazer espuma comigo, eu digo, olha, vai fazer espuma, mas sabe que vai passar por um perrenguezinho. É um tratamento fantástico. Agora, ele forma a tromboflebite, porque esse é como a espuma age. A aplicação é exatamente a mesma coisa, a escleroterapia para os vasinhos pequenos, só que no vasinho bem minúsculo, então o sintoma é pequenininho. Quando você tem a injeção de uma substância que vai provocar uma tromboflebite e não haver que é um pouquinho maior, você tem um sintoma um pouquinho maior localizado. E é por isso que a gente faz uma compressão bem rigorosa, é por isso que a gente usa meia durante um tempo maior, é por isso que a gente faz curativos de compressão. Então, assim, a espuma tem esse pós. É um tratamento que a gente faz por etapas, porque existe um volume de espuma que a gente pode injetar cada vez que a gente trata o paciente. Existem consensos em que a gente segue à risca os consensos. Então, a gente não vai injetar um volume de espuma maior que traga risco para o paciente de forma nenhuma. Então, é muito melhor ser um tratamento mais estagiado, que a gente programe. Tem doença na safena, tem várias varizes, então a gente vai programar assim. Numa etapa a gente trata a safena, é isso. Noutra etapa a gente trata aquilo. E é um tratamento que é estagiado. Logicamente, não é nada tão longo, mas é um tratamento que a gente não, muitas vezes, dependendo da quantidade de varizes do paciente, não consegue fazer todo de uma vez só. Priscila Narras, beijo, Pri. Zé Welles, nosso chefe está aí, Renatinha. Nosso chefe está estudando. Quem? Ave Maria. Nosso chefe. Quem é nosso chefe? Existe um volume ideal entre a quantidade de espuma que a gente pode injetar e os níveis mais baixos de complicação. Então, isso é que deve ser respeitado. Então, a gente pode... O tratamento é rápido, é mais rápido do que uma programação cirúrgica. A gente chega no resultado, algumas veias difíceis, veias no meio no centro, próximo a úlceras abertas, inclusive, que antes a gente não podia tratar, veias volumosas que iam causar cirurgicamente uma grande quantidade de sangramento, a gente consegue tratar com espuma, mas assim, é diferente do que apareceu lá no Fantástico, uma coisa que a gente chama muita atenção dos pacientes até do IMIP, não é mágica. Assim, a gente vai avaliar, tem que passar por uma avaliação, tem que fazer um ultrassom bem feito. O ultrassom entra em todos os estágios do tratamento de espuma. Entra no diagnóstico, entra na punção, porque as veias são profundas, então para localizar, identificar essas veias, a gente precisa guiar, direcionar essa agulha com ultrassom. A injeção da medicação é feita, assistida pelo ultrassom também, para a gente saber que essa medicação está indo para o caminho correto, ou seja, não está indo para uma veia profunda, para uma veia que a gente não quer tratar, uma veia saudável, ou seja, que não é uma varize. Então, tudo isso. E o pós também. Então, o pós-espuma precisa, com uma semana, 10 dias, 15 dias, a depender do caso que você fez, a gente precisa refazer o exame para saber se está tudo ok, para saber se a veia está tratada, ou refazer e complementar a espuma caso isso não tenha acontecido, que é outro facilitador do tratamento de espuma também. A gente pode fazer tantas vezes quanto for necessário. Daqui a 2, 3 anos, a veia reabriu, ou aconteceu alguma coisa, ou progrediu, apareceu um segmento que recanalizou, a gente pode refazer o procedimento tantas vezes quantas forem necessárias. E uma coisa que Beth gosta muito, ela vai falar, que é da drenagem dos escleros. Assim, depois que a gente trombou essas coisinhas grossas, esses trombinhos químicos, aí a gente tem que drenar, que isso também não apareceu no Fantástico, né? O Fantástico, o paciente botou a meia e saiu, tchau, né? O procedimento é assim, ele chega 10 minutinhos, ele bota a meia e tchau. Mas assim, depois... Né, a volta é dura, né, Renatinha? A volta. E a carrasca sou eu. A carrasca sou eu. Ela adora. Paciente do IMIP, quando chega... É drenagem, Renatinha faz. Doutora, tá durinho.
Doutora, tem um durinho aqui, chama a doutora Beth. É porque é o seguinte, gente. Quando a espuma, ela penetra dentro do vaso, ela causa uma reação inflamatória. Então, ela desaba a parede da veia e junta com aquele sangue que está dentro da veia. Então, aquilo forma um coágulozinho superficial. E é isso que causa dor no pós. Geralmente, a primeira semana é tranquila, né? O paciente usa a meia, fica com a compressão. Na segunda semana é que começa realmente a fase inflamatória maior. Então, aí começam muitos desconfortos no local. E o paciente sente que aquele trajeto está endurecido, está doloroso. E muitas vezes o paciente que já faz, ele pede para drenar. Então, o que é que a drenagem Ele faz? sabe Ele do faz alívio, uma né, punção. É um alívio absurdo. Então, a gente faz a punção. Jeane mesmo que entrou aí, é paciente da gente lá do IMIP, né? Sabe exatamente o que é isso, porque ela tem muitas varizes. Assis, o irmão dela. Então, assim, eles pedem para drenar. Por quê? Porque quando a gente faz a punção que tira o coágulo, ele para de distender a veia volta a um tamanho mais reduzido e para a dor, tira a reação inflamatória. Mas o procedimento em si é chatinho. A gente coloca um esfriador, um anestésicozinho aqui e ali quando dá, mas consegue fazer bem. Mas quem tem muitas e varizes maiores, né, sofre um pouquinho de nada mais. E a carrasca sempre é Beth Morena. Fogo isso. Mas ela gosta, mas você gosta. Não vou mentir que eu gosto. Até Bia gosta, né? Eu gosto. Eu gosto de aliviar a dor, não gosto de furar. Veja só, galera. Que maldade. Betinho, então, mas é isso. A técnica, como é que faz, as indicações, as contraindicações, as complicações, o pós e a meia. Exato. Mais alguma? Acho Exato. que foi, né? Eu acho que outra coisa que é importante também, né? Varizes. Deu água na boca a Baca falando, ó. Então, vê. A gente hoje tem uma pergunta da clínica de Lulócio, que laser a gente usa, transdérmica, a gente usa etérea, né? O NDI Agnil 64 com ponteira do etérea. Mas hoje a gente vai falar muito sobre espuma. Hoje o negócio aqui é mousse. Então, eu acho que outra coisa importante para a gente falar sobre espuma também, Renatinha, é o paciente que não precisa parar a sua atividade física, né? Isso era um tabu grande que a gente tinha, né? Até quando a gente fez o curso de Marcelo Liberato, que é um amigão nosso lá da Bahia, que é a pessoa assim, que entende muito de espuma aqui, e que a gente fez treinamento com ele também, com o Filipinho Neto lá de Londrina. A gente já fez vários e vários cursos de espuma, e agora a gente dá curso e faz curso, porque eu acho que a gente nunca para de aprender, né? Eu acho que a maior ignorância do ser humano é achar que sabe tudo. Então, o só sei que nada sei, eu acho que é a frase mais interessante que a gente pode levar para a vida da gente. Então, assim, a gente vive se atualizando e atualizando as pessoas, e é um processo contínuo. Então, Liberato conta que ele tem um paciente, ele sempre restringia a atividade física, até que ele teve um paciente que, quando ele era um motoboy, e ele tratou esse paciente com espuma, e que o paciente saiu de lá com a meia, subiu na moto e foi embora. E outro paciente que no outro dia estava lá e foi jogar tênis, que era uma pessoa que era viciada em campeonato de tênis. Né? Era um campeonato, não era Renatinha. Então, era assim, campeonato de tênis. Isso. Você não disse que eu não podia? Eu pensei que você soubesse. Eu joguei. Mas ele participou do campeonato de meia. Foi de meia, exato. E ele mostra a foto, né? Pelo menos você usou a meia, mostre a foto. Mostra a foto do paciente. Então, veja, os pacientes ensinam muito a gente também. Muitas vezes a gente tem algum tipo de restrição e essa restrição é quebrada, como eu falei ontem, em relação ao sol, né? As minhas amigas que fazem laser comigo e vão para a praia, que no fim de semana eu tenho que ver elas lá na praia e ficar olhando e dizendo, oi. Faz o Mas pós. assim, aprendi com elas também a ser mais liberal no sol, porque eu vejo que também não é tão maléfico. Então a gente aprende muito isso com os pacientes também. Então a atividade física não é restrita no paciente que faz a espuma. Ele pode fazer, inclusive, com a meia. A Giovana está perguntando se é feito no próprio consultório. É sim. Giovana é feito no consultório. E o nome, inclusive, vocês podem ver o nome da live, chama-se espuma ecoguiada. Por que ecoguiada? Porque é guiada pelo ecodoppler, que é o ultrassom. Né? Quando a gente faz, por exemplo, espuma na safena, espuma em vasos perfurantes, muitas vezes não, obrigatoriamente a gente tem que colocar o ultrassom, identificar o vaso, fazer a punção e ver até onde a espuma vai para saber o limite da injeção que a gente vai fazer, o volume que a gente vai injetar. Então, a gente é guiado pelo ultrassom. O ultrassom é uma ferramenta importantíssima no nosso arsenal e para a espuma, então, é feita no consultório.
se é feita no consultório, é um procedimento minimamente invasivo, que a coisa que vocês vão sentir quando sente, é a furadinha da agulha guiada pelo ultrassom que vai entrar na veia. A partir daí, não sente mais nada. O procedimento de espuma é um procedimento completamente indolor. Quem já fez pode testemunhar. Na verdade, assim, é uma furada de injeção, só que na perna, no local que a gente vai injetar, guiada pelo ultrassom. Então, não é aquela injeção que a gente vai ficar passeando na sua veia, porque você vai direcionar e assistir com o ultrassom. Entrou na veia, acabou. A dor vai ser essa furadinha aí, como de uma vacina, de uma injeção, depois zero. E se for um vaso muito calibroso, porventura fizer esses coágulos, que vai precisar drenar depois, esses trombos químicos, aí incomoda um pouquinho, porque a presença do sangue do vaso faz uma reaçãozinha inflamatória própria dele, que nos ajuda, inclusive, a identificar e saber o local que vai precisar drenar. Porque o trombo vai estar no vaso inteiro. Se a gente olhar no ultrassom, aquela espuma que virou um trombo químico lá dentro do vaso, ela vai estar presente no vaso inteiro. Mas a gente só vai precisar drenar guiado também por ultrassom, essa drenagem muitas vezes, onde está doendo e onde está incomodando. E quando você drena, você diminui também a frequência e a incidência da mancha. Porque a mancha também pode ser relacionada à parte inflamatória. Então, a verdade é que o próprio Liberato, né, e mais uma vez a gente já escutou e a gente diz isso, a drenagem faz parte e otimiza o resultado do tratamento. Principalmente o resultado estético do tratamento. Então, assim, não é querer ou não querer drenar. É necessário, e se for necessário, é importante drenar. Né? Ajuda, leva à otimização do nosso resultado. E a gente começou a observar lá no IMIP, que é um grande, assim, laboratório para a gente, do ponto de vista humano, acho que mais do que tudo, a gente vê quantas pessoas precisam de tratamento, de carinho, de tudo. E a gente começou a observar no IMIP que a incidência da mancha da gente lá é muito pequena. E por quê? Exatamente por conta disso. Porque chegou, tá com uma dorzinha ali, a gente drena. Chegou, então tinha dias que a gente atendia 20, 30 pacientes, né, na Renatinha? E assim, muitos desses que voltavam, fora os atendimentos novos que a gente fazia, eram pacientes que estavam com trombina e a gente dizia, sentiu algum desconforto, venha mesmo sem estar marcado que a gente vai drenar. Então a gente drena muito lá. E a gente começou a observar que exatamente essa drenagem, assim, com esse cuidado, diminui muito a incidência de mancha, que é uma das causas que mais descontentam o paciente. Como assim? A população que procura muito, a população que a gente classifica como CEAP 5 e 6, pacientes com estágio avançado da doença venosa, né, que tem úlcera, muitas vezes a gente trata muito paciente com úlcera lá, porque é uma população diferente. Então, a gente tem uma incidência de úlcera, onde a gente associa compressão, associa curativos e tal. Então, assim, a gente começou a ver muito isso, que a drenagem ajuda muito, muito, muito na remissão da mancha, no aparecimento da mancha, né? Jeane está perguntando, varizes pélvicas. Jeane é um caso bem difícil, porque Jeane a gente trata já há um tempo lá no IMIP e ela tem varizes na região pélvica. A gente não vai fazer nenhuma live sobre varizes pélvicas, porque é um tema muito específico, assim, que não é uma incidência tão grande, mas, Jeane, depois eu falo com você no privado sobre isso. Já não tem WhatsApp. Só é importante entender que varizes pélvicas nem sempre indicam doença varicosa pélvica, assim, sintomática, que a gente precisa tratar. Muitas vezes a gente tem as varizes, mas não tem sintoma, né? Então, assim, aí isso é uma avaliação mais profunda. Você vai ter que ver as varizes, de onde vem, de onde são essas varizes pélvicas, se vai ser necessário tratar ou não. Mas, assim, aí já é um tratamento mais complexo. Exato. Mas Jeane vai resolver a vida dela. Jeane vai. Inclusive, já encaminhou Jeane para tratar varize pélvica lá no IMIP, com Norma Brito, que é nossa amiga, que faz tratamento lá e que também está começando a se usar espuma para tratar varize pélvica, mas é um capítulo totalmente à parte. Se a gente for conversar, a gente vai fugir do tema, né? E a gente está aqui hoje para falar de espuma, né, Renatinha? De espuma nas pernas. O que é importante também, minha gente, no tratamento de espuma, não é só a gente fazer a técnica e aquilo vai ter um resultado excelente. A espuma tem um resultado muito bom. Agora, é importante que o paciente saiba também que a gente tem outras coisas que a gente usa como coadjuvante. Não é só a injeção do líquido, a injeção da espuma dentro do vaso. É uma compressão adequada, né, que a gente já falou aqui. Né? A compressão vai melhorar o reforço da bomba muscular, que aí vai melhorar a drenagem venosa, vai melhorar o sintoma, vai melhorar o edema no pós. Então, assim,
é uma somação Além de de dar coisas na conforto, né, realidade. Betinha? A meia, na verdade, a compressão elástica dá muito conforto. Muito, Depois, né? muito Muito conforto. absurdo o conforto. Apesar dela ser apertada, dela ser difícil de calçar, às vezes, a gente brinca com os pacientes quando está calçando, por causa da força do exercício, a gente está fazendo musculação, mas é importante no pós-operatório para o resultado e para o conforto do pós-operatório também, né? Exatamente, é. E muita gente pergunta assim, e a espuma veio para substituir a cirurgia? Muito, né, Junto com a... Renatinha? Olha, veja, na verdade, Muito. Não, é o que a veja, gente já disse. junto... As coisas se somam. Tem casos onde realmente a Isso. cirurgia é melhor. Mas, assim, a espuma substitui em muitos casos a cirurgia. Por quê? Porque as indicações de espuma, que são nos casos mais avançados, eram casos que antigamente a gente só tinha para oferecer o resultado cirúrgico. E muitas vezes era um resultado bem negativo. Porque pacientes, às vezes, com aquelas pernas mais inchadas, com aquela perna que tinha uma pele meio endurecida, já do própria reação inflamatória de repetição da insuficiência venosa, a gente muitas vezes entrava com um bisturi ali, cicatrização era difícil e tal. Então, assim, a gente realmente quebrava Não muito a fazia o cabeça, tratamento né? completo, né, Beth? Porque muitas vezes tinham Exato. varizes por debaixo da ferida da úlcera e a gente tinha que proteger a úlcera sem abordar para poder não infectar a cirurgia. Então, assim, a grande verdade hoje na flebologia é que os tratamentos são complementares. Cada um tem sua nuance, tem sua indicação e tem seu maior benefício. Agora, se a gente for discutir consenso, as técnicas minimamente invasivas, elas são hoje padrão ouro no mundo. Então, assim, aqui, tem uma pergunta aqui, como saber se é melhor espuma ou laser? É Catarina, Né? tá perguntando, é. Teria que examinar, assim, a espuma se encaixa em alguns casos que o laser não se encaixa, mas o laser é a indicação padrão ouro mundial hoje. Então, para o mesmo paciente, a nossa escolha inicial é o laser. Se por algum motivo o laser não for aplicável, é que a gente vai passar para a espuma, que se por acaso a espuma não se aplicar, por motivo qualquer que seja, é que a gente vai passar para a cirurgia. Então, entra naquela escalinha de indicação, né? A melhor indicação hoje é o endolaser, que a gente vai falar mais para frente, seguida da espuma, que são as técnicas minimamente invasivas. A gente pode fazer no consultório, sem anestesia, ambulatorialmente, o paciente faz e vai embora para casa. Então, a cirurgia é sempre nossa opção, a nossa última opção, nossa última escolha, né? A gente vai galgando os degraus, nesse caso não por complexidade, aí por dificuldade ou técnica, quando a técnica não aplica, ou alguma dificuldade do paciente, clínica ou financeira, ou enfim, né? Porque as técnicas minimamente invasivas, elas de fato são mais dispendiosas, né, Beth? São mais caras do que a cirurgia, e os convênios não cobrem, na verdade. Exato. Cata é minha paciente, eu já atendi ela no consultório, ela tem indicação de laser, ela tem varizezinhas estéticas, telangiectasias e tal. E Cata, a gente, assim, se fosse grosseiramente classificar, né, Renatinha? Espuma para varizes mais calibrosas e lasers para E varizes tortuosas. menores. É mais ou menos isso, se a gente for. O laser é mais estético, a espuma visa mais tratar a doença. Não que a gente não possa usar a espuma para tratar a estética também, a gente pode. Então, tem muitas vezes pessoas que estão ou começando a especialidade, ou. Porque, veja, eu não acredito que existe uma técnica que você consiga tratar tudo bem, como eu já disse. Não existe. É uma técnica única que você trate do vazio fininho à varize calibrosa. Então, Até porque na realidade. as apresentações da doença varicosa são infinitas. Né? Como as Exato. apresentações. Não existe um tratamento único para doenças diversas. Então, a varize são uma doença que ela tem todo estágio todo estágio, na verdade, de evolução. Ela começa pequenininha e termina grande com a ferida. Então, em cada momento, um tratamento vai se encaixar. Em cada apresentação, em cada fonte formadora dessa doença, um tratamento vai encaixar. Em cada desenho da veia, por exemplo, uma veia muito tortuosa, muito tronchinha, se ela sai assim, aquela que a gente vê na pele, grossa e tortuosa, dificilmente a gente vai conseguir navegar ou pegar uma fibra de laser e passar por dentro dessa veia. Né? Porque é difícil você moldar a fibra de laser, né? Que é uma estrutura, um caninho com alguma maleabilidade, mas que ele precisa navegar dentro do vaso. Você vai ter alguma dificuldade se o vaso é tortuoso. Em contrapartida, a espuma, o que é que ela faz? Ela entra no vaso e ela se molda, porque ela é uma mousse, ela vai se adaptando à tortuosidade do vaso. Então, vai depender muito também
disso, do exame, né? Do tipo de veia que você vai tratar, do estágio da doença que você vai tratar, do diâmetro da veia, do perfil do próprio paciente. O paciente idoso, por exemplo, algumas técnicas, a espuma talvez recidive um pouco mais do que o endolaser. Mas, às vezes, é um paciente de idade, né? Então, assim, quanto tempo ele vai levar para recidivar nessa doença? Também não vai recidivar grave como ela tinha recidivado lá atrás. Ela vai voltar a se criar ou pode recanalizar de uma forminha mais fina, já com a doença mais atenuada. Então, é uma conversa, é um alinhamento, na verdade, do estado da doença, das queixas do paciente, dos desejos do paciente, e, na verdade, a gente adaptar essas técnicas a cada história que chega para a gente no consultório, né? Exatamente. Mas o padrão ouro, se a gente for ser objetivo, o padrão ouro é o endolaser mundial hoje para tratamento de safena. Para tratamento de safena. A amamentação, teve uma pergunta, Cristiano, sobre a amamentação. A amamentação, na realidade, a gente espera um tempo para começar a tratar varizes pós-amamentação. Por quê? Para existir uma regularização hormonal. Então, é muito comum no pós-parto você fazer aquela síndrome de redistribuição hídrica, você incha, você fica com as pernas com mais edema, com mais desconforto. E a gente espera um tempo para a pessoa poder se recuperar disso. Se recuperar do edema, os hormônios voltarem para uma taxa menor, porque a gente tem uma explosão de hormônio durante a gravidez, de estrógeno e progesterona. Então, a gente espera que isso tudo se regularize para a gente poder tratar. Geralmente, a gente espera em torno de uns 3 meses, né? Até porque as varizes, elas regridem mais de calibre também. Então, a gente geralmente dá esse tempo para a gente começar a tratar. Né? Renatinha, você usa o mesmo tempo também? Também. Eu espero terminar de amamentar. Se a paciente estiver amamentando, espero terminar a amamentação. Ou, pelo menos, a criança ter alguma independência alimentar. Por exemplo, uma amamentação exclusiva. Então, não dá para levar para um procedimento que precisa de algum tipo de anestesia ou de algum tipo de droga, porque ela não vai poder ficar 24 horas sem amamentar. Então, assim, se ela puder, se a criança aceitar outro tipo de alimentação, eu mesmo amamentando faço desde que ela suspenda, se comprometa comigo a desmamar e suspender a amamentação por 24 horas. Agora, se for amamentação exclusiva, não. E pós-parto, pós-cirúrgico, 3 meses, com ultrassom prévio de controle para saber se não tem nenhuma área de trombose que tenha sido assintomática, né? Exato. Alguém perguntou disse que as varizes, apareceram varizes na região medial. Não sei se foi a mesma pergunta da amamentação. Mas eu vou pegar esse gancho para falar. Minha gente, a gente tem varizes em vários locais da perna, mas as varizes que aparecem na face interna da coxa, a parte de dentro da coxa e da perna, são varizes que estão no caminho das veias safenas, que é onde as veias safenas, que são veias superficiais, que vocês já conhecem muito, porque a safena é a veia do coração. Não é a veia do coração, a safena é a veia da perna. E a gente tem duas safenas em cada perna. Termina no pé. Exato. Começa na virilha, termina no pé. Tem que tirar e levar. Exato, exatamente isso. Então, e a gente tem também a outra safena que é menor, que corre atrás da perna. Então, varizes na face interna, medial, de perna e de coxa, são varizes que a gente tem um entendimento diferente, porque muitas vezes estão conectados com a veia safena. E às vezes a pessoa chega com uma manchinha, uma varizinha pequenininha, manchinha que está aqui, doutora, quando a gente olha, aquela veia está sendo nutrida pela safena que está doente. E a pessoa que foi para lá fazer uma aplicaçãozinha numa varize ou fazer um laser, sai de lá com a indicação de endolaser ou de uma espuma de safena. Então, assim, varizes em face medial da perna, tanto varizes maiores como varizes menorzinhas, são vistas de uma forma diferente. É por isso que é importantíssimo, no momento do exame clínico, a gente fazer a complementação com o Venviewer, com que é a realidade aumentada, e com o ultrassom. O ultrassom é mandatório. Aí tem gente que faz, poxa, eu tô com essa varizinha aqui pequenininha, vai precisar fazer ultrassom para quê? É porque muitas vezes aquilo é a ponta do iceberg. O que está por trás daquilo, a gente vai ter que estudar com ultrassom. Então, na realidade, é importante esse entendimento que o ultrassom na espuma não só serve para guiar o procedimento, né, mas serve também... Isso. Mais de metade dos pacientes Pode falar, que chegam com estética no consultório, né? Eles têm doença de algum trecho da safena. Mesmo que não esteja uma doença de tronco inteiro, mas em algum segmento eles vão ter doença de safena. Mas quase metade, mais da metade dos pacientes tem doença. Então, o ultrassom, ele não é uma escolha. O ultrassom hoje faz parte do atendimento inicial do paciente com varizes ou da reavaliação do doente com varizes, do pós-procedimento pós-cirúrgico. Então, ele funciona hoje, na verdade,
é um dos instrumentos mais essenciais do nosso consultório, o ultrassom. Ele não é uma escolha, ele é uma necessidade, para a gente poder até emitir uma opinião sobre o tratamento. E na verdade, a gente, como profissional, né, a gente não fazia ultrassom há um tempo, a gente começou a fazer ultrassom de anos para cá. E aí, o que é que a gente observa? Que muda completamente a sua visão da doença. Por quê? O paciente chega em você e você encaminha para fazer um ultrassom. Né? É um exame totalmente técnico dependente. A gente tem ultrassonografistas fantásticos aqui no Recife, mas nem sempre o paciente faz aonde você indica. Né? A gente lá na Believer vai ter ultrassom, serviço de ultrassom com profissionais que são ultrassonografistas vasculares, que são amigos nossos e que são cirurgiões vasculares também, de formação. Então, tem um entendimento da doença diferente. E como é um exame técnico dependente, muitas vezes você está querendo avaliar uma varizinha pequena no meio da perna e chega lá, o médico não consegue entender por que você está pedindo aquela avaliação, né, quando não é um vascular. Então, por isso que muitas vezes a importância do ultrassom ser feito por um vascular. E mais ainda, do ultrassom, nesses casos, ser feito por a gente que vai tratar. Né? Porque é muito mais simples. Você olha a lesão, identifica, suspeita, passa o ultrassom e diz, aqui tem uma perfurante, aqui tem uma nutridora mais calibrosa, aqui tem essência de safena conectada. Então, a importância do ultrassom no momento do exame... de cada base daquele na doença, né, Beth? A Exato. gente consegue fazer e avaliar o tamanho da importância daquele vaso na doença. Exato. Né? E a Believer vai ver, a Amanda já falando, né? Que a Believer é uma clínica top. Vai ser uma clínica top, porque assim... A gente passou anos idealizando como a gente queria ser tratada numa clínica que tivesse tudo. Né? Não só do ambiente físico, muito bonito, que a gente caprichou um bocado, mas também no tratamento. Não adiantava a gente ter um ambiente físico lindo e a gente não ter preparo como profissional. A gente não aceitava isso, né? Então, nossa construção como empreendedora, nossa construção como profissional para montar a Believer foi totalmente em cima do que a gente, como profissional, tinha para oferecer em relação a tratamentos novos, modernos, seguros. Então, a gente passou muitos anos se preparando para isso. Né? A gente não tinha antes a maturidade que a gente tem profissional. E agora, a gente se sente segura para dizer, a gente vai ter uma clínica linda, com profissionais que tenham o tratamento também lindo e com conteúdo para oferecer. Era isso que a gente queria. E a gente hoje está... Assim, lógico que a gente não vai parar de aprender nunca, né? Porque a gente ama estudar, a gente ama fazer curso, vai ser isso a vida inteira, mas a gente precisava ter essa segurança aí para poder entrar e daí vir o resto, porque o resto vem disso, né? De todo o propósito. Estou perguntando onde vai ser a clínica, Betinha. A gente, por enquanto, a clínica parou a construção agora na quarentena, então a obra está um pouquinho parada, mas vai ser no Rio Mar, na Torre B. E deve estar inaugurando, segundo a Ayrton, que é o nosso coordenador de obras, é marido de Beth, nosso anestesista, marido de Beth, Master Papi, coordenador da nossa obra. Master que daqui para 3 meses eles que a gente começa a atender, se Deus quiser. O Rodrigão está assistindo a gente, as besteiras, gente. Rodrigo! Um dos nossos mestres de instrumento aí, doutor Rodrigo Gomes. Top! Londrina. Exatamente, um dos nossos professores. E ainda tem uma mulher linda daquela. Nem precisava, né? O médico bom desse, ainda tem uma mulher linda daquela. Não precisava tanta perfeição. Não. E os filhos? Querem todos. Então, minha gente, pra gente dar uma chugada... Vamos fazer uma live com o Flebocurso. Vamos. Vamos botar os meninos para falar besteira com a gente aqui. Vai ser muita risada. Então, voltando para o assunto da espuma, assim, a gente queria deixar o escopo do que é o tratamento, né? O paciente é avaliado com ultrassom, a gente define se tem indicação ou não, se tem safena para tratar, se só são aquelas varizes calibrosas, se tem varizes superficiais, planeja o tratamento, faz essa estratégia e começa a tratar por etapas, geralmente, dependendo da quantidade de varizes. O paciente sai de lá com algumas compressões na pele, uns algodõezinhos, uns pads que a gente tem fantástico da Loma também, que a gente usa meia elástica por cima, né? Geralmente fica uma semana com a meia, e aí quando volta depois de uma semana, ou com 10 dias, ou com 15, depende do caso, a gente vai avaliar. Muitas vezes a gente tem que fazer ultrassom para ver como é que tá, se a gente tratou safena, ou perfurante, ou veinhas maiores. E aí, nessa segunda semana, ele volta sem, a gente tira a meia, tira os curativos,
né, que ele já tirou com 48 horas, e aí a gente faz a avaliação com ultrassom e aí vai acompanhando. Então, não para de fazer atividade física. As drenagens, física. se precisar, né, Betinha? As drenagens dos coágulos, se precisar. E aí vai avaliando a necessidade de drenagem, quando a gente vai fazer uma nova reaplicação. Então, isso tudo passa por uma programação. Não é um tratamento que você chegue, faça tudo de uma vez, tchau, não volte. Não é isso. É um tratamento que realmente requer muitas voltas, né? Então, a gente fica muito em contato, mas, ao mesmo tempo, é um tratamento que, assim, quando ele tira a pessoa de uma sala de cirurgia, principalmente os que têm mais receio, né? Porque tem muita gente que tem receio, os pacientes mais idosos, que muitas vezes não têm condições de serem submetidas a cirurgias maiores. Então, assim, a espuma veio para a gente como um bálsamo, muitas vezes, né? Então, é uma técnica que a gente é muito fã, né? Eu sou muito fã do laser, sou muito fã da espuma também, porque, assim, a gente conseguiu ver na espuma um benefício muito grande. E como a gente trabalha também no IMIP, a gente consegue lá receber cada braço, cada lágrima de agradecimento, que isso aí deixa a alma da gente completamente cheia de tudo, né? Porque a gente vê que a gente está levando benefício das por pessoas. Exemplo, a nível de pacientes de IMIP, numa tarde a gente conseguiria operar talvez dois pacientes, às vezes nem as duas pernas, né? E a gente passa um turno no IMIP, uma tarde, e a gente trata 15, 20 pacientes numa tarde. Vocês vejam, assim, o tamanho do benefício do tratamento de espuma para esse tipo de paciente com alteração e patologia funcional. Né? E otimizar o tratamento dele. Você ganha tempo, você ajuda na cicatrização de uma úlcera, úlceras às vezes que estavam abertas ali há vários anos, né? Há 2, 3, 4 anos, e existia muito aquilo. Vamos esperar a úlcera cicatrizar para operar. Então, você criava um ciclo vicioso, né? O paciente infeliz com a perna, a úlcera que aumentava, a doença que retroalimentava a própria úlcera, enfim. Não é que a espuma vai resolver sozinha a úlcera. Você precisa do curativo, você precisa da compressão, mas, assim, é um passo, é um alento, é você dizer àquele doente que ele tem uma patologia que, sim, tem tratamento. Ele não está relegado a ficar andando de ambulatório em ambulatório, trocando curativo, andando com aquele curativo sujo, às vezes com cheiro que não é agradável, enfim, escondendo as pernas, no caso de mulheres e tudo mais. Então, existe um tratamento que é acessível e que ganha muito tempo no tratamento, né? Assim, ganha muito tempo, encurta muito o tempo de cura, né? O tempo de alcançar o resultado que o paciente quer. Então, a gente gosta muito da espuma. A espuma deu para a gente uma visão diferente dos doentes mais graves, né, Beth? Dos doentes de doença mais avançada. Hoje a gente gosta quando eles chegam, porque a gente sabe que vai trazer um benefício para eles. Além de conseguir beneficiar vários num espaço muito menor de tempo, que com a cirurgia a gente não conseguia. Não é isso? Exato. E com menos agressão, né? Beth está perguntando qual é o menos doloroso. Na realidade, assim, toda técnica tem seu desconforto, né? Que se você fala menos doloroso em relação ao tratamento com o laser a gente consegue usar o resfriador, né? Que é obrigatório, um tratamento com laser minimiza muito a sensação dolorosa. A gente tem também os cremes anestésicos que a gente pode usar. E a gente vai ter lá na Believe a sedação consciente, que a gente vai fazer lá, que é uma máscarazinha, Beth, a esposa de Otarrino, uma máscarazinha que cheira o óxido nitroso e a paciente consegue ficar sem dor e não dorme. Por isso que a gente chama de consciente. É uma técnica que pode ser feita a nível de consultório, né? Que já é utilizada muito pelos dentistas. Então, a gente vai ter isso para minimizar a dor. A espuma, o procedimento dá muito pouco na hora porque são picadinhas. Mas depois a tromboflebite incomoda um pouquinho, né? E que aí a gente vai drenar e a drenagem vai aliviar muito o sintoma doloroso. Então, assim, todo tratamento tem um certo grau de desconforto. Com a sedação consciente, a gente também vai conseguir amenizar esse desconforto da volta, né, Beth? Exato, dependendo da quantidade que tem que se fazer de drenagem, né? Muitas vezes a gente precisa usar um anestésico, bota um resfriador e a gente sai... A gente vai começar, Rodrigo, na Believe, a usar o óxido nitroso. A gente tem que se usar nosso marido, né? A gente com 2 anestesistas de mão cheia em casa, hein? A gente tem que usar. Então a gente vai tiramos eles dos hospitais, a gente deshospitalizou os doentes, mas deu função no consultório. Faz parte. Exatamente. Né? E ainda vão cozinhar pra gente e para nossos pacientes lá. Né, amor? Isso. Estamos treinando nessa quarentena, mas a CEPAP tá bombando. Nessa até desafio teve. Já sei quem vai vencer. Então, é isso aí. Então, quem vai vencer sou eu.
Entendeu? É, Que eu, você inclusive, vai ser vencedora. eu subornei a organização. Mandei um questionário que estava ruim, eu vou fazer de novo. Eu provei, achei péssimo. Vou fazer outro. Mas Então é para isso. valeu, porque eu ganhei ponto. É, olha aí, tá vendo? Eu acho que a Beth, gente acho conseguiu, né, Renatinha? eu acho que Esclarecer sim. as dúvidas, minha gente. Se tiver alguma dúvida e não der tempo da gente responder, tem uma caixinha de perguntas aí, podem colocar na caixinha ou então mandar no nosso direct E, que a por gente vai. favor, sigam ali o Instagram da clínica. Eita, sigam a Clínica Valorizem, Believe, minha gente! Ai, eu esqueci de postar. O nosso Instagram tá valorizem, tão por lindo. favor, todo o material e conteúdo que Beth me obriga a fazer. Valorizem. Sigam E o nosso amanhã tem Instagram. mais. Ó, Nosso papai, Instagram tá eu lindo. perguntasse por ele, papai estava assistindo. Ele fez um monte de perguntas. Então sigam o nosso Instagram, fixei aí, o Clínica Believer. O Instagram da gente tá lindo, a gente tem um site também, que é a Clínica Believer, que a gente fez um site muito bacana. Ainda estamos no ar, mas ainda estamos trabalhando nele, mas tá lindo. Então sigam a gente que você vão conseguir ver muita coisa bonita lá, muita coisa que a gente preparou com muito carinho, os textos que a gente passou dias intermináveis aqui na quarentena, finalizando, né? Foi uma quarentena, eu Então, tô quase me sentindo uma escritora. De tanto que eu escrevi. beijo, Adri, obrigada. Quinta temos o webinar, né, de empreendedorismo. Pronto, agora com a Believer a gente virou também empreendedora. Vou assistir. É isso, gente. Né, Beijo, Renatinha? gente. Até amanhã. Vamos Amanhã tem ficando mais. por aqui, agradecendo todo mundo que estava aí com a gente. Foi ótimo. A gente está adorando fazer isso, que é uma forma também de a gente de levar informação para as pessoas, né? E de a gente acalmar nossa cabeça também, né, Renatinha? Claro, Já que a gente não tá no acorda, consultório, bota a gente tá aqui. maquiagem, pentei o cabelo e bota salto alto pra live. Eu vou E rímel. Rímel também, que o olho fica muito pequenininho. Então, gente, um beijo Beijo, grande até para já, já. vocês. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada.